Vamos iniciar essa nossa reflexão traçando sobre nós o sinal da nossa redenção, invocando o Deus uno e trino, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. O tema desta nossa reflexão, dentro desta festa do Pai das Misericórdias, é o tema da festa. Eu e o Pai somos um. É um tema que quer colocar em destaque o mistério da unidade de amor, o mistério da comunhão de amor entre o Pai e o Filho no Espírito Santo. Não foi à toa, irmãos e irmãs, que o reitor deste santuário, que é Monsenhor Jonas Abib, teve a inspiração de celebrar a festa do Pai das Misericórdias no domingo da solenidade da Santíssima Trindade. Porque todos nós, filhos e filhas do Pai das Misericórdias, pela graça do batismo, todos nós fomos inseridos na comunhão eterna de amor do Deus uno e trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Quando Jesus proclama que Ele e o Pai são um, esta proclamação de Jesus é uma proclamação rica de afeto, rica de amor filial, porque Jesus, o Filho de Deus encarnado, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, Jesus tem consciência do amor que o Pai tem por Ele. E nós, pelo sacramento do batismo, nós fomos inseridos, nós fomos enxertados também no mistério desse Deus uno e trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Pela graça do Espírito Santo, pelo dom do Espírito Santo que nós recebemos em nossos corações pelo santo batismo, também nós podemos dizer que nós pertencemos a Deus. Nós pertencemos a Deus. Nós, pela ação do Espírito Santo, participamos deste amor eterno que Jesus cultiva em relação ao Pai. Ao Pai. Hoje é festa da nossa identidade de filhos e filhas de Deus. É claro, todos nós temos consciência que somos pecadores, mas Deus nos ama em Jesus, Deus nos ama com amor eterno. Apesar dos nossos pecados, Deus nos abraça em seu Filho Jesus com um abraço de amor eterno, como nós podemos contemplar aqui no mosaico do Pai das Misericórdias. Neste mosaico, o Pai abraça o Filho, um abraço acolhedor, um abraço afetuoso, um abraço de reconciliação. Por isso que a parábola que nós normalmente intitulamos como parábola do filho pródigo, não pode deixar também de ser intitulada parábola do Pai das Misericórdias, que acolhe o seu filho com amor eterno, que abraça o seu filho com amor eterno. E você, meu irmão, você, minha irmã, que se encontra aqui no santuário do Pai das Misericórdias, você que nos acompanha pelo Sistema Canção Nova de Comunicação, pelas redes sociais da Canção Nova, pelas redes sociais do Santuário do Pai das Misericórdias,
você pode perfeitamente se sentir abraçado, abraçada por Deus. É esse abraço de amor, é esse abraço de reconciliação, é esse abraço de acolhimento, de compaixão que o Pai das Misericórdias nos dá no dia de hoje, em que celebramos a solenidade da Santíssima Trindade. Interessante que a igreja, no calendário litúrgico, colocou a solenidade da Santíssima Trindade no domingo seguinte, no domingo após a solenidade de Pentecostes. Na semana passada nós não celebramos Pentecostes, não foi? Por que no domingo seguinte? Exatamente porque o ápice, o momento culminante da revelação de Deus como trindade de amor, Pai, Filho e Espírito Santo, esse momento ápice aconteceu quando o Espírito Santo foi derramado no coração dos discípulos e discípulas de Jesus. Porque quem nos revela o mistério do Deus unitrino é o Espírito Santo. É claro, como nós podemos perceber em diversas passagens dos evangelhos, quantas foram as passagens em que Jesus falou de Deus como Pai. Inclusive, numa delas, os discípulos pediram para Jesus que ele lhes ensinasse a rezar. E Jesus ensina a oração do Pai Nosso. E que interessante, o Pai de Jesus, Deus, nosso Pai, quando Jesus ensina essa oração, naquele momento, Jesus revela Deus como Pai Nosso. É meu Pai, é seu Pai, é Pai de cada um de nós, mas ao mesmo tempo é Pai Nosso. Justamente por quê? Porque Jesus faz questão de revelar que esse Pai de misericórdia nos ama a todos e nos convida a viver como seus filhos, a adorá-lo como Pai, no amor uns para com os outros, independentemente de quem é o meu próximo. Eu adoro a Deus, eu glorifico a Santíssima Trindade, eu vivo uma experiência de amor com Deus, quando também eu cultivo o amor ao próximo, o amor aos irmãos, o amor àqueles que estão ao meu lado, o amor àqueles que precisam de auxílio, precisam de ajuda, precisam da minha presença. Por isso, o Espírito Santo que foi derramado em nossos corações pela graça do sacramento do batismo, ele fez de nós morada do Deus unitrino. Por isso, é justo que nós digamos, eu sou morada de Deus. Coloca a mão no seu coração e diga isso, eu sou morada de Deus. Deus habita o meu coração. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Deus habita o meu coração. É a graça que o Espírito Santo nos dá. Uma vez descido no dia de Pentecostes no coração dos fiéis, o Espírito Santo, portanto, ele marca
esse momento culminante, esse momento ápice da revelação do mistério de Deus como Deus uno e trino. Uno e trino. Pai, Filho e Espírito Santo. O próprio Jesus, que em diversas passagens falou de Deus como Pai, revelou Deus como Pai, ele também falou do Espírito Santo. É verdade ou não é? Ele também revelou a pessoa, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, a pessoa do Espírito Santo. Por exemplo, lá no Evangelho de São João, no capítulo 16, no versículo 26, João 16, 26, João 15, 26, Evangelho de São João, capítulo 15, versículo 26, Jesus diz assim: quando vier o Paráclito, que vos enviarei da parte do Pai. Olha aqui, Jesus envia o Paráclito da parte do Pai. E ele diz ainda, o Espírito da verdade, que procede do Pai, ele dará testemunho de mim. Também vós dareis testemunho, porque estáis comigo desde o princípio. Então também Jesus, em diversas passagens das Escrituras, dos Evangelhos, também Jesus revelou a pessoa do Espírito Santo. O mistério do Deus uno e trino. Nós nos tornamos morada de Deus. Nós nos tornamos templos vivos de Deus. Para que, a partir dessa experiência do amor de Deus em nossos corações, possamos, irmãos e irmãs, irradiar esse amor de salvação. Possamos, irmãos e irmãs, irradiar esse amor salvífico de Deus para o mundo em que vivemos. Aqui tem uma coisa muito importante para todos nós, discípulos e discípulas de Jesus. O Espírito Santo, o Paráclito, ele foi derramado em nossos corações para que possamos, a partir dessa consciência de que nós somos filhos e filhas amados por Deus, a partir dessa consciência de que somos eternamente amados por Deus, possamos, pelo mundo afora, irradiar esse amor. Há muita gente carente do amor de Deus. Há muita gente que traz em seu coração feridas por causa dos ressentimentos da vida, das situações de traição, dentro da própria realidade familiar, dentro do próprio contexto matrimonial, dentro das próprias relações familiares. Quantas pessoas feridas, machucadas, pessoas que foram rejeitadas. Meus irmãos, no amor do Pai das misericórdias, nós somos curados de todas essas feridas. E não somente isso, mas a partir desta cura do amor eterno de Deus que acontece em nossos corações, a partir dessa cura, nós nos sentimos enviados em missão para consolar os que estão ainda feridos, para manifestar o amor do Senhor em nossos gestos concretos de amor, de compaixão, de solidariedade, amor concreto, gestos concretos de amor que curam os corações, gestos concretos de amor que fazem com que as pessoas experimentem esse abraço eterno, reconciliador, esse abraço do Pai das misericórdias. Bem, tendo em vista que a vinda de Jesus e do Espírito Santo manifestaram
a vinda de Jesus e a vinda do Espírito Santo manifestaram essa revelação do Deus uno e trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Na festa da Santíssima Trindade de hoje, todos nós somos convidados a professar a nossa fé nesse Deus que é amor eterno. Deus, como vai dizer Santo Agostinho, vocês sabem que o mistério da Santíssima Trindade, nós podemos conhecê-lo, mas nós não podemos, nós somos incapazes de esgotar esse conhecimento, porque nós somos criaturas, não é verdade? Nós somos criaturas. Por mais iluminada que seja a nossa inteligência, ela também é limitada. Sobretudo em relação ao mistério do Deus uno e trino. Podemos conhecê-lo, mas sem esgotar o mistério. De modo que a Santíssima Trindade sempre será mistério para todos nós. Sempre. É claro que o grande Santo Agostinho, ele também teve essa iluminação do Espírito de Deus para poder investigar, para poder compreender de forma mais profunda o mistério da Santíssima Trindade. E por isso, dentre as suas diversas obras, normalmente nós conhecemos a famosa obra As Confissões de Santo Agostinho, não é? Mas dentre as suas diversas obras, Agostinho escreveu a obra De Trinitate, a obra sobre a Trindade. E partindo daquilo que São João diz, que Deus é amor, tendo presente que Deus é mistério de amor, Agostinho diz, bem, o amor que une o Pai e o Filho, de modo que eles são um, eu e o Pai somos um, esse amor é o Espírito Santo. Quem é o Pai? O Pai é o amante, que ama com amor eterno o seu Filho. Quem é o Filho? É o amado. É o amado. Porém, o Filho também, no amor do Espírito Santo, ama com amor eterno o Pai. E nesse amor, o que acontece entre o Pai e o Filho, no mistério da Santíssima Trindade? O Pai, no amor, se doa totalmente. O Pai, no amor, se entrega totalmente. Se entrega gratuitamente. Se entrega generosamente ao Filho. Por isso que Jesus vai dizer, em uma das passagens das Escrituras, em uma das passagens dos Evangelhos, que o Pai tudo me deu. Tudo que é do Pai é meu. Tudo que é do Pai é meu. Porque eternamente o Pai se entrega, gratuitamente, generosamente o Pai se entrega ao Filho. E ao mesmo tempo, eternamente, no amor, o Filho é doação total ao Pai. Doação generosa, doação gratuita ao Pai. Meus irmãos e minhas irmãs, mas além de ter na experiência da Trindade essa doação eterna entre o Pai e o Filho, no Espírito Santo, é claro, o Filho, ele é todo acolhimento da doação do Pai. Olha que coisa bonita.
Prestem atenção, porque aqui temos uma coisa muito bonita. Existe uma dinâmica de doação eterna do pai para o filho, do filho para o pai, mas também existe uma dinâmica de acolhimento eterno do pai em relação ao filho, do filho em relação ao pai. Como o mosaico nos mostra, naquele abraço entre o pai e o filho, naquele abraço, acontece, escute e guarda no seu coração essa palavra, acontece um acolhimento eterno. Acolhimento eterno. Portanto, nós todos que fomos criados à imagem e semelhança do Deus unitrino, todos nós que recebemos pela graça do batismo o dom do Espírito Santo e, portanto, este amor eterno entre o Pai e o Filho, todos nós fomos capacitados pela graça de Deus a ser, em primeiro lugar, um dom para Deus. Independentemente do seu estado de vida. Aqui nós temos pessoas solteiras, pessoas casadas. Aqui nós temos, talvez, viúvas. Eu sou sacerdote. Temos ali uma religiosa irmã. Portanto, independentemente do estado de vida, todos nós glorificamos o Deus unitrino. Dizemos, testemunhamos com a nossa vida, glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, quando nós, no amor, de forma concreta, generosa, de forma gratuita, fazemos de nós um dom para o bem dos outros. Nas coisas mais simples da vida familiar, nas coisas mais simples da vida comunitária, no ambiente do nosso trabalho, gratuidade, generosidade, serviço, presença de amor, ajudar as pessoas, compaixão, misericórdia, solidariedade, gestos concretos de pessoas que seguem Jesus, gestos concretos de pessoas que são discípulos e discípulas de Jesus e que, portanto, fazem de si um dom para o bem dos outros. Isso é glorificar a Santíssima Trindade. Mas, ao mesmo tempo, é preciso glorificar a Santíssima Trindade em gestos concretos de acolhimento em relação às pessoas, como elas são. Porque aqui todos nós precisamos fazer uma conversão, uns mais, outros menos, mas todos nós precisamos fazer uma conversão ao amor. Porque às vezes nós queremos acolher as pessoas, porém sempre colocando condições. Eu aceito a pessoa se ela for assim, assim. Precisamos hoje, na solenidade da Santíssima Trindade, nesta festa do Pai das Misericórdias, precisamos hoje aprender esse acolhimento gratuito, esse acolhimento generoso em relação às pessoas, porque nesse abraço, nesse acolhimento do dom das pessoas, quem elas são, elas também farão a experiência do amor eterno de Deus. Elas também terão a oportunidade de ter os seus corações curados, porque pela vida fora foram rejeitadas, foram excluídas, foram colocadas de lado, ou então foram amadas, mas por causa de segundas intenções. Quantas pessoas choram pela vida fora quando descobriram que elas foram amadas, mas por causa de segundas intenções, porque existia
naquele pretenso amor, existia interesses. Era por causa do dinheiro da pessoa, era por causa da sua condição social, era por causa da sua beleza e assim por diante. Interesses, interesses, interesses. E depois, aquela pessoa tomou consciência. É terrível, gente. Olha como é terrível descobrir que não fomos, e às vezes não somos ainda, amados gratuitamente. É por isso que é uma bênção de Deus a vida familiar. Na família, na relação entre as pessoas ali de casa, meu Deus, como é interessante perceber, por muitas vezes, esse amor gratuito do pai e da mãe em relação aos filhos. É impressionante perceber que no mundo em que vivemos, apesar das traições, das divisões, dos ressentimentos, das guerras, ainda há manifestações do amor do Deus unitrino, ainda há manifestações desta misericórdia gratuita, solidária, desse amor generoso que nos acolhe sem pedir que nós sejamos pessoas perfeitas. Um amor gratuito, generoso, que nos ama, que nos acolhe, sem exigir absolutamente nada de nós. Isso é tão bom, gente. Isso é tão bom. Quando no amor familiar, quando no amor matrimonial, quando na amizade que estabelecemos com as pessoas, nós nos amamos gratuitamente. E é o que acontece na Santíssima Trindade. Doação total do Pai ao Filho, do Filho ao Pai no Espírito Santo, acolhimento eterno, acolhimento do dom do outro, como o outro é, sem exigir nada, sem exigir perfeição, que a pessoa seja boa. Se na família nós esperarmos que as pessoas sejam perfeitas para nós começarmos a amar, minha gente, a família já destruiu, já acabou. Pelo contrário, o desafio da graça de Deus é que no amor gratuito, generoso, na doação de nós mesmos, na oferta de nós mesmos como dom para o bem dos outros, o desafio é exatamente conduzirmos as pessoas à experiência da perfeição, da edificação na santidade de Deus, por esses gestos concretos de doação, de acolhimento, abraço, perdão, solidariedade, compaixão. Fomos criados à imagem e semelhança de um Deus que não é solidão, é família, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Recebemos pelo batismo o dom do Espírito Santo para glorificarmos a eternidade de Deus através do nosso amor gratuito, generoso, misericordioso. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos dê a graça de viver o mistério da Santíssima Trindade em nossos relacionamentos familiares, em nossos relacionamentos cotidianos, e assim juntos glorificaremos a Santíssima Trindade. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, ouvi-nos.